Caião, o que é ser humilde? O que é uma pessoa humilde? O que é ser humilde? Ser humano, Caião, humilde. O que é um cara humilde? Você veja que não é à toa que você acabou de falar a palavra humano em relação a humilde. E o homem vem da terra. Homem é humus. Homem... Tem que chamar Homo sapiens. Humus sapiens. Foste feito do humus, do pó. Humus. Do pó. É. Da lama. É. Então, humildade é essa qualidade única. Única. É. De cada um. É, de cada um. Única, é do humus. É essa qualidade úmica. Única de cada indivíduo. Porque não chega a ser de cada indivíduo, porque a grande maioria não carrega esse humus no coração. Não, né? Não carrega essa umidade, que também vem de humus. Sim. Não carrega essa humildade, que também vem de humus. Então, humus está explicado pela própria etimologia da palavra, o humilde. Essa sequência toda nos diz que o ser humano humilde é aquele indivíduo semeável. É aquele indivíduo em quem a semente tem uma boa chance. Tem uma boa chance. É. Tem alguma chance. É, legal. A semente tem uma boa chance, Legal. é no humilde, porque ele tem um coração umidificado, ele tem um coração acessível, ele tem um coração fértil, ele tem um coração adequado ao crescimento de uma boa natureza que nele seja plantada. De modo que o humilde também é um indivíduo plantável. É aquele cara que é um bom campo para a boa semente da vida, é o humilde. Por isso dele é o reino dos céus. Porque nele todo fruto do amor, da misericórdia, da graça, da lealdade, da fidelidade, tem o seu melhor chão de florescimento e tem a sua melhor chance de desabrochamento. É no humilde. De modo que para ser discípulo tem que ser humilde. Porque se não for humilde não é ensinável, se não for ensinável não é discípulo. O humilde não é o indivíduo que não erra, é o indivíduo que, em errando, tira o melhor proveito possível do seu próprio erro. Aprende e melhora em si mesmo para a vida. E também é uma pessoa que se deixa ensinar, não porque ela acolhe o que quer que outros digam. Humilde não é um indivíduo que não tem opinião própria, ele só é racional o bastante para dar razão ao sentido das coisas e acolher. Tudo que faz sentido, o humilde acolhe. Por outro lado, tudo que não faz sentido, o humilde não acolhe. Humildade, portanto, é o filtro qualificado para deixar passar para o ser aquilo que pode amadurecer e nos fazer crescer. Mas não é um atestado de aceitabilidade absoluta de nada. Esse é o crédulo, esse é o tolo, esse é o bobo,
não é humilde. O humilde é Jesus. Não foi o que Jesus disse? Porque quando a gente pensa em humilde, a gente começa logo a pensar num otário, manipulável, controlável. Porque nós perdemos o significado e o paradigma de humildade, dessa pessoa ensinável de coração, como o Filho do Homem era, e diz o texto de Isaías, atrelado a ele no Evangelho de Mateus, diz que ele era ensinado todas as manhãs, por assim dizer, com o coração aberto. E ele disse: pois eu sou humilde de coração, manso e humilde. Então eu não sei o que é ser manso e não sei o que é ser humilde, estudando a etimologia das palavras. Eu agora sei o que é manso, sobretudo vendo o comportamento do manso, que é Jesus. O que é ser manso? É ser como Jesus. E em Jesus você tem uma mansidão proativa em tudo. Ele é manso porque ele propõe o bem. E ele se controla de todo o mal. Ele é aquele que pode dizer: porventura não sabias que se eu quisesse eu pediria de meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos para acabar com essa brincadeira? Isso é o manso que controla, que diz não. Não é por aí. Não, ao mesmo tempo, ele escolhe o caminho e a vereda do Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Esse é o manso de coração. E é o humilde. É aquele que diz: ó, mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo conforme tu queres. É esse Deus surpreso, humilde de espírito, manso e humilde de coração. Em verdade eu vos digo que eu nunca vi uma fé como esta. É um Deus que não viu certas coisas. Nunca vi. Esse é o humilde de coração. Então, o humilde é esse ser que tem humus na vida, em quem toda boa palavra de vida brota, porque ele é ensinável de coração. E dele são todas as acessibilidades espirituais. É o reino dos céus, porque ele se deixa acessar pela graça de Deus. Ele não resiste à verdade, nem à bondade, nem à comoção do amor no coração. E aí, amigo? E aí que você está falando de Jesus, né? Estou falando de homem. Filho do homem, como o homem deve ser. Jesus é como o homem deve ser. Aí seguinte, cara, a humildade, Caio, está associada ao não saber que se é humilde? Não, aí Jesus fala, a gente está humilde. falando de certas formas de ignorância. Mas a humildade pode habitar uma pessoa que os outros veem como humilde no sentido não do estereótipo. Tem gente que tem o estereótipo convencional de humildade, que é a pobreza, a vergabilidade, mas isso é só um estereótipo. Tá. Quem encarna o humilde é Jesus. Entendi. Que não tem nada de vergável, não tem nada disso dele. Mas ele é aquele que louva crianças, que aprende com estrangeiros, que se desnuda a mulheres, que louva um maluco chamado Zaqueu em Jericó, que convida para andarem com eles aqueles que ninguém convidaria, mas ele crê no poder transformador da palavra que ele anuncia. Faria com que seres pequenos se tornassem pescadores de homens na terra. Enfim,
mas é o humilde de coração. É o humilde a quem escolhe, em como escolhe, porque só o humilde de coração tem toda essa esperança sobre a possibilidade de conversão do próximo. Porque você tira por você mesmo. Se você está mudando todo dia, todo mundo pode mudar também, né? Por isso, o humilde de coração crê em conversões. Você deixa de crer em conversões no dia que você para de mudar. Mas enquanto você continua mudando, você crê em conversões. Esse é um fato simples. Claro. Então Jesus é o modelo do humilde de espírito. E a tua pergunta foi? A humildade está associada ao não saber que se é a esse desconhecimento. Como se o indivíduo que, em se sabendo humilde, perdesse a humildade na mesma hora. A pergunta que eu ia te fazer na sequência é essa. Por que quando a pessoa descobre que é humilde, ela se orgulha disso e automaticamente se torna arrogante da própria humildade? Aquela história acontece, assim. Do cara que escreveu um livro dos 3 homens mais humildes do mundo, como eu conheci os outros 2, era o subtítulo. Como eu conheci os outros. Os 3 homens mais humildes do mundo. Legenda embaixo. Como eu conheci os outros 2. Então, eu passei a vida inteira vendo gente que ficou tão humilde, tão humilde, tão humilde, que se ensoberbeceu. Isso. E eram, na maioria das vezes, pessoas que vestiam o estereótipo de humildade. Era gente que ficava até com a voz rouca. Você acredita nisso? Eu conheci já. Gente que fala assim, ela vai amortecendo a voz. Gente que muda a postura, fica vergada, o ombro decai, se projeta, porque uma pessoa bem espigada não é humilde. Gente que se veste mal, porque quem se veste bem não é humilde. Sim. Gente que abre mão de qualquer adereço de beleza, brinco, um colar, um anel, seja lá o que seja, porque quem usa essas coisas não é humilde. Gente que não vai até onde poderia ter ido do ponto de vista acadêmico e intelectual na instrução, parou antes para poder se manter humilde. Porque isso é um atestado de humildade. Se tivesse feito mestrado, doutorado, pós-doutorado, então não seria mais humilde. Sei, cara. E esse estereótipo é alimentado dessa forma e por milhares de outras formas semelhantes, mantendo essa humildade de passarela, essa humildade de desfile, essa humildade mórbida, que é a maquiagem mórbida da desfiguração. Nossa, coisa horrorosa, em nome de ser humilde. Em nome de ser humilde. Não tem nada a ver com isso. As pessoas mais humildes que eu já conheci foram justamente aquelas que tinham todo o poder para não ser. Porque a humildade se torna tão mais verdadeira quanto mais o indivíduo conheça seu próprio potencial em qualquer direção e abra mão daquilo que, em sendo praticado, não faz bem ao próximo, daquilo que, em sendo dito, só confunde, não ajuda, daquilo que só cria embaraço e não facilita, daquilo, e faz isso tudo por amor, porque onde há amor, a humildade não é uma tentação. A humildade só é uma das piores tentações onde não há amor. Onde não há amor. Sim. É a falsa humildade. Isso. E o rigor ascético sobre os quais Paulo fala em Colossenses 2. Falsa humildade é isso. Esse rigor ascético, não toques isso, não pode, não pode. São essas santificações feitas de proibições.
mas cheias de autoexaltação pessoal. Quanto mais você se proíbe, mais santo você fica. Já esse que é o verdadeiro humilde não precisa não saber de si. Tanto mais quanto ele saiba de si e pratique tudo que pratique por amor, não para se tornar humilde, mas só porque o mandamento da vida é amar. A humildade para ele nunca será uma tentação, nenhum problema, nenhuma questão, nenhuma reflexão e nem um prêmio pessoal. Não é objeto de nada. De nada. Ela simplesmente não faz parte. Porque onde há amor não há babaquice. Essa que é a verdade. O amor não é babaca. Por isso, o humilde não é babaca. Porque a verdadeira humildade é feita do olhar do amor. O humilde não é babaca. E hoje em dia o pessoal acha que o humilde é um otário, é um bobo. Não, isso é o bonzinho coisa, que todo mundo sacaneia. Coitadinho, é um humildezinho. Não, ele é muito humilde. Aquele irmãozinho humilde. Ou então associado à questão da grana também. É uma pessoa humilde. Se você tiver coragem de enfrentar, de peitar, ninguém diz que você é humilde. Porque parece que a humildade tem que vir revestida de fraqueza e impotência. Quando na realidade o grande humilde é aquele que disse: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e para reaver. Esse é que diz: pois eu sou manso e humilde de coração. É o mesmo indivíduo que está falando. Então você já respondeu aqui como manter a humildade intacta, Caio. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso. Fora isso, amigo, eu não sei, não tem saída. Todo mundo vira Lúcifer. Se não mantiver em si o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se não andar por aquela vereda com aquela atitude, sendo fortemente o homem e poderosamente frágil na sua escolha de não permitir que os fins justificassem os meios, é o que faz de você um ser invencível no mundo. É isso aí, quem quiser que guarde, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Caio, você conheceu caras na sua... Claro que conheceu, uma pergunta que eu sei que você vai falar que sim, claro. Mas pra você contar pra gente aqui. Caras muito poderosos e humildes. Não. Caras que tiveram poder nas mãos, né? Se eu conheci muitos desses, não. Eu conheci alguns poucos. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu conheci alguns que, considerando o entorno, o melhor que se pode dizer é considerando o entorno, em relação ao entorno, eram legais. Na análise. Mas longe de você poder dizer que ali estava uma pessoa assim. Que carregam esse estereótipo humilde e era extremamente arrogante. Você conheceu? Não, deixa eu voltar antes para a pergunta original. Eu acho que no meio cristão, um cara que teve um poder enorme na mão e que se manteve de maneira considerando o entorno. Se manteve um cara extremamente íntegro e digno de todo louvor. Foi o Billy Graham, no século passado, no meio cristão. Ninguém teve mais poder de relacionamento, de tudo, do que o Billy. E ele tem coisas, quando você chega muito perto, muito dentro, tem coisas que você não acha legal. Não foram coisas que ele necessariamente fez,
os maiores pecados dele foram as omissões dele e não as ações dele. Foram as coisas em relação às quais ele se omitia. Ele era muito preocupado com como ele poderia ser mal interpretado. Então isso o colocou num cárcere de omissões em várias coisas. Olha. E outras não, ele meteu a cara, apanhou, especialmente quando ele era mais jovem, mas houve um período mediano da vida dele em que ele se autopreservou muito. Até há uns 20 anos atrás, ele morreu, foi ano passado, né? Então, nos últimos 20 anos ele ficou muito mais corajoso para dizer de novo as coisas que ele cria mesmo. E passou a ser muito criticado, inclusive, por muitos evangélicos. Ele perdeu um pouco a unanimidade que ele tinha na velhice por ter coragem de dizer o que ele não dizia para não escandalizar batistas, presbiterianos, pentecostais. Passou a ter coragem. Por exemplo, quanto a dizer que achava que o homem era salvo não apenas por causa da informação do evangelho que chegasse até ele, mas pela livre manifestação de Deus a cada homem, que é o que a gente diz aqui a vida inteira. Eu estou dizendo isso desde que eu me entendo por crente. Mas ele não tinha liberdade para falar isso naquele ambiente tão policializado e fiscalizado. Ele creu nisso a vida toda? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Embora ele não falasse sobre o assunto. Só tenha começado a falar uns 20, 25 anos antes de morrer. Mas são poucos. No mundo político, pessoalmente não, nunca conheci ninguém que me gerasse essa admiração. À distância, no século XX, eu acho que o grande exemplo de um cara que teve poder na mão e não quis exercê-lo, e que preferiu continuar exercendo apenas o seu poder moral, ético e espiritual, foi o Mahatma Gandhi, que abriu mão, podia ter sido o que ele quisesse, ele não quis, ele queria ser só ele mesmo, a pessoa dele bastava. E foi até ele. Ele foi até ele mesmo. Mas é muito raro. Eu conheço muita gente que tinha uma aparência de humildade, de simplicidade, até ir pegando certos outros níveis de poder e ir se embabacando completamente. Geral. Eu conheço até alguns que embabacaram muito e que agora estão começando a ficar velhos, estão tentando fazer um caminho de desembabacamento. Espero que consigam sinceramente, não apenas como outra manifestação de vitrine. Mas vamos lá, brother. E o contrário? O contrário... O cara que tem aparência de humildezinho e é arrogante por isso. Inclusive gente pobre. Inclusive gente pobre, destituída de meios. Sim. Eu conheço muito pobre arrogante, demais. E conheço muito burro arrogante e gente com incapacidade de compreensão também arrogante. Uma das maiores broncas que alguém tentou dar em mim num concílio religioso foi no presbitério de Niterói em 2001, por aí. Eu acho que foi o iniciozinho de 2002. Eles estavam me mandando cartas muito carinhosas, dizendo que gostariam que eu continuasse pastor presbiteriano por toda a nossa história, tudo. Muito generosos todos, muito carinhosos.
E eu dizendo que não queria, por carta. Está tudo isso arquivado, é ata, não é conversa entre nós. Tudo histórico. Então vai, vem. Aí quando chegou naquele início de ano, eu já tinha dito uma ou duas vezes que não, num período curto, entre dezembro e fevereiro, eu creio. E aí veio um outro pedido, por favor, considere. E foram tão amigáveis que eu falei, eu vou pessoalmente conversar com vocês. Aí marcaram uma reunião, um dia à tarde, eu fui a Niterói e nos assentamos lá, vários pastores presbiterianos e presbíteros, todos muito amáveis, carinhosos e me convidando para aceitar a reintegração no ministério presbiteriano. E aí eu disse que agradecia e tal, mas não queria, porque eu tinha razões de foro muito íntimo. Aí nisso se levanta um rapazinho que tinha trabalhado para a minha organização, a VIND, Visão Nacional de Evangelização. Sei. Era um dos centenas e centenas de funcionários que estavam por lá. Eu não conhecia todos os funcionários que trabalhavam para mim, eram centenas. Depois, no tempo da Fábrica de Esperança, eram milhares com os voluntários, milhares. Não dava. Dava para você saber que aquela pessoa tinha um vínculo próximo a você no que você fazia. Ou se você a visse no ambiente próximo ou na esquina, ô fulano, às vezes você até lembrava tudo. Do contrário, não, ô querido, tudo bem? Eu sabia que era alguém que estava remando em favor de ti. Pessoal de lá. Né? De lá. É de lá. Mas não dava para saber tudo de todos, nem coisa nenhuma. Você tem a ficha do cara. Aí esse rapaz levanta e eu sabia que ele tinha sido enviado para o seminário. E depois soube que ele tinha sido ordenado pastor presbiteriano. Tá. Já nesse interregno aí, que eu já não estava... Eu já tinha pedido para sair em 98, eu me desliguei, no final do ano. Então, nesse interregno, ele tinha se tornado. Aí, pois bem, quando eu disse, olha, eu agradeço, mas por questões de foro muito íntimas, eu não vou poder aceitar. Rapaz, esse rapaz se levantou e falou, é porque o senhor, desculpa, reverendo, eu vou lhe dizer, o senhor sempre foi um arrogante. O senhor nunca parou para conversar com a gente ali na frente do prédio. Aí começou a falar um monte de barbaridades. Eu fiquei olhando, falei, poxa, e pensar que não houve uma vez que eu tenha visto esse rapazinho, que eu não me lembrava e nem lembro o nome, sem ter falado com ele, sem ter dado um abraço, sem ter dado o meu mais carinhoso bom dia, mas não era o bastante para ele. Agora, se você olhar o rostinho dele, a carinha dele, o jeitinho dele, parece um moço tão humilde, mas capaz de uma arrogância que deixou os outros constrangidos em volta. Eu tratei com toda bondade e falei, olha só, como em meio a tantos que tinham aparência de arrogância em outro tempo, quem veio manifestar isso de modo mais feioso foi o irmãozinho com cara de mais humilde entre foi o todos. humilde da parada. O humildezinho da parada. Conheço muitos, porque por trás de certos humildes, entre aspas, o que existe é um grande complexo de inferioridade. É aquele cara que se faz de humilde porque é complexado. Não é porque a humildade como fertilidade, como acolhimento da aprendizagem do bem e da vida, como compreensão aberta e como avidez pela sabedoria estejam presentes no indivíduo. Não, ele é só um complexado que se passa por um indivíduo calado, quieto, e as pessoas não entendem a diferença, ficam achando que é humilde, manso e ensinável, quando na realidade você tem um cara amargurado, zangado, invejoso, covarde,
esperando uma oportunidade para jogar algum veneno na tua sopa. Como eu já tive milhares na minha vida. E tudo humildinho. E tudo muito humilde, humilde, humilde. E depois, quando vão embora, são os piores, são os mais devastadores, são os mais desbocados contra você.